Nós temos trabalhado também o conceito de leitura discipuladora no Evangelho. E isso leva em consideração uma maneira muito peculiar de fazer a definição daquilo que é Evangelho. Nós sabemos muito bem que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Mas a gente também define o Evangelho a partir da sua etimologia. O Evangelho é a notícia boa e nova de salvação de Deus em Cristo Jesus. Mas nós também podemos usar uma definição levando em consideração o texto do Evangelho. Nesse sentido, o que seria o Evangelho? O Evangelho é uma literatura com 4 narrativas inspiradas que Deus concedeu à igreja para fazer o autodiscipulado. Esse autodiscipulado é aquilo que nós estamos chamando de leitura discipuladora. Quando nós acessamos o Evangelho, quando nós lemos o Evangelho, nesse processo de leitura do Evangelho está acontecendo a leitura discipuladora. Por quê? Deus deu os mestres para a igreja, Deus deu a comunhão com a igreja, Deus levantou pessoas qualificadas para nos ajudar no processo de discipulado. E isso é preciso ser efetivado, é preciso ser usado, é preciso ser praticado na igreja. Mas todas essas ferramentas que Deus concedeu à sua igreja não elimina aquilo que nós estamos falando acerca da leitura discipuladora. Aqui nós estamos falando de um autodiscipulado que leva em consideração o aspecto também individual do discipulado. Ora, o discipulado sempre é com o mestre, o discipulado sempre é com um grupo, o discipulado sempre é em conexão com pessoas que Deus levanta para colocar na nossa vida. Mas e quando nós estamos sozinhos? Será que não dá para fazer o discipulado? É claro que dá. Aí é que entra a leitura discipuladora. Nós precisamos despertar esse conceito de discipulado. Por quê? Porque Deus nos deu um texto, Deus nos deu uma escritura. E na medida em que eu mergulho na escritura, o próprio Espírito Santo, através desse texto, ele ministra na nossa vida, ministra na minha vida e vai fazendo o seu discipulado. É aqui que nós precisamos resgatar esse conceito de leitura discipuladora. Veja, nós não estamos excluindo aqui a dimensão coletiva do discipulado. A dimensão coletiva do discipulado não pode excluir a dimensão individual e nem muito menos a dimensão individual do discipulado através da leitura discipuladora pode jamais excluir essa dimensão coletiva do discipulado. São ferramentas que Deus concedeu à igreja. O discipulado coletivo, o discipulado individual através da leitura discipuladora acontece para aprimorar em nós a imagem de Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos despertar esse gosto, esse desejo de nos aprofundar na leitura das Escrituras. Quando nós mergulhamos na leitura da Escritura, é o próprio Deus fazendo o discipulado em nossas vidas através do seu texto revelacional. Nós estamos num tempo em que a centralidade das Escrituras tem sofrido indiferença em muitos lugares. E nós, como discípulos de Cristo, precisamos resgatar o discipulado coletivo, que é esse discipulado em conjunto com a igreja, em conjunto com os irmãos, e também devemos resgatar o discipulado individual através da leitura discipuladora. Nós temos sempre a ganhar quando usamos todas as ferramentas que Deus nos deu para produzir em nós o verdadeiro discipulado.